Amigos, é necessário entender o que ocorre em alguns momentos para que haja ou melhoria ou perda de valores por parte de uma equipe de futebol. É preciso saber o que acontece quando ela melhora ou quando ela piora. É preciso saber, em resumo, por que se ganha e por que se perde. É claro que isto tem a ver diretamente com o trabalho a ser executado. E este período de retomada do futebol brasileiro após a pandemia, nós percebemos que os estádios de futebol ficaram vazios, evidentemente, o torcedor não pode assistir, mas o futebol, o departamento de futebol de cada clube, eles perderam alguns daqueles frequentadores que iam para lá para dar palpite, para piar, para falar, para dizer que eram importantes e sabiam tudo o que acontecia no futebol do seu clube. E acabavam prejudicando. Vamos tratar deste assunto logo a seguir em detalhes. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Vocês lembram que antes do período da pandemia, quando um clube chegava da concentração, vinham dois ônibus. Um ônibus com atletas, comissão técnica e alguns destacados dirigentes que não podiam perder a carona naquele ônibus, porque ali eles ficavam sabendo de tudo que ocorria e poderiam, ao sair deste ônibus, contar para os integrantes do ônibus anterior, do segundo ônibus, o que rolava no futebol. Então não havia segredo no futebol, tanto de Grêmio, de Inter, Palmeiras, São Paulo, de todo mundo. Agora é um ônibus só que vai. É um ônibus somente que viaja e somente com os integrantes do departamento de futebol. Vocês perceberam que as escalações das equipes, elas não vazam mais? Vocês perceberam que as escalações das equipes, elas não passam mais, elas ficam trancadas entre atletas, jogadores, comissão técnica e aqueles dirigentes integrados ao futebol, aqueles comprometidos com eles. Podem até não fazer nada, mas eles são comprometidos com a ideia. E uma vez comprometidos com a ideia, eles não vazam a informação. E quando estava no ônibus da delegação do futebol, sempre havia um ou dois cartola que gostava de sair, ao descer do ônibus, saía com a pompa de presidente e na primeira oportunidade passavam a informação para um repórter amigo, para um outro dirigente que queria saber, um outro cartola que queria saber, contava, aí já deixava de ser segredo. Hoje não. Hoje a delegação sai do ônibus, sai do hotel com os seus integrantes, com os seus homens do futebol, diretamente para o estádio, e no estádio, no vestiário, e ninguém fica sabendo de nada. Claro que esta cartolagem aí ficou pistola, porque não pode acompanhar, não pode contar novidades para os seus amigos. E as equipes melhoraram. Vou dar um exemplo de como melhoraram, é o São Paulo. O São Paulo faz treinamento fechado, por exemplo, e ele, São Paulo, resolve divulgar depois como foi o treinamento. Porque ninguém fica sabendo, não vaza as informações por terceiros, por aqueles pretendentes a cargo no departamento de futebol. Os campos de treinamento, os centros de treinamento, eles são frequentados, estes centros, somente por homens do futebol, por atletas, por profissionais, por comissão técnica, pelo dirigente que comanda, não é? E ninguém mais. E assim não vaza absolutamente nada. Acaba aquelas bobagens que tinha quando o árbitro saía de campo no final do jogo, de lá, botava o dedo no nariz do árbitro, apontava para o árbitro, dizendo, eu vou te pegar, seu ladrão. Acabou isso. Acabou o cenário para o grande espetáculo, e aí quem ganha com isso é o time, que joga mais, rende mais, vai mais além, certo? O Internacional agora jogou fora de casa. Já melhorou contra o Atlético, jogou fora de casa, jogou sem aquela pressão daqueles caras que andam por ali com esse processo eleitoral em andamento no Inter. O Grêmio já melhorou faz tempo, por quê? Porque desde cedo colocou em prática esta atitude. Então, se percebe, as equipes que melhoram é porque os espiões, os X9, foram afastados do vestiário e não sai mais escalação antecipada, por exemplo. Não há xingamentos desnecessários que levam dirigentes, treinadores, atletas para as barras dos tribunais. Acabou isso. Acabou. O futebol melhorou muito. Isolado desta forma, na parte do futebol profissional, ali onde ficam atletas, treinadores,
profissionais, médicos, preparadores físicos, enfim. Esta providência foi muito acertada, porque acabou com o leva e traz, acabou com a vaidade, com a pretensão de dizer, eu sei o que tu não sabe, vou te contar, mas não conta para ninguém. Acabou isso. Esta é uma das razões que o futebol melhorou para alguns clubes e para a maioria deles no Campeonato Brasileiro. Um abraço.